O dilema de Eutífron é uma pergunta que Sócrates faz a Eutífron. Então a piedade é amada pelos deuses porque é piedade, ou é piedade porque é amada pelos deuses? Em termos monoteístas, isto é usualmente transformado em algo é bom porque Deus diz que é bom, ou Deus diz que algo é bom porque esse algo é bom. Se o critério para definir que algo é bom ou moral é Deus dizer que é moral, então se Deus falar que estupro é moral, então será moral. A moralidade será arbitrária. Essa é a chamada teoria do comando divino. Algo é bom ou ruim porque Deus diz que é bom ou ruim. Mas aí os cristãos normalmente dizem, Deus nunca diria isso. Só que essa não é a questão. A questão não é se Deus diria ou não diria que estupro é moral. A questão é o que define o que é moral e o que é imoral, e se esse critério é bom ou não. Se Deus é bom ou não, também é uma questão diferente da questão de qual é o critério para definir o que é bom ou não. Vamos analisar primeiro o critério, independentemente da pessoa ou Deus que usa ser bom ou não. O exemplo de Deus dizendo que estupro é moral é uma situação hipotética, que ilustra como esse critério de definição do que é moral é um critério falho. Se for dito por Deus que tal coisa é moral, então será moral, independentemente do que Deus disser, é inquestionável. E funciona exatamente dessa maneira, porque esse critério para definir o que é moral ou não é justamente o que é usado pelos cristãos para dizer que atos mais imorais ainda que estupro, ordenados ou feitos por Deus, são morais, como genocídio, apedrejar pessoas porque trabalham no sábado, matanças por motivos fúteis, etc. Esse é o problema desse critério. Ele faz qualquer coisa que é dita por Deus ser moral, mesmo que sejam coisas que desrespeitam a dignidade das pessoas, como estupro. Genocídio é pior do que estupro quando se trata de desrespeitar a dignidade humana. Então, por que achar que estupro é algo que Deus não diria que é moral? Porque não está na Bíblia, mas genocídio está. No fundo, depois de muitas desculpas sem sentido dos cristãos, esse é o verdadeiro motivo. E se eu perguntar por que Deus não diria que estupro é moral, o cristão responde, porque Deus é bom. Mas qual é o critério para dizer que Deus é bom? Você acredita que Deus é bom, mas acreditar nisso não prova que é verdade, que Deus realmente é bom. Você acredita que Deus é bom independentemente do que Deus disser? Ou submete o que ele fala a uma análise racional e por isso afirma que ele é bom, porque ele se mostrou bom após a sua análise? Ainda assim, continua o problema de se a moral é arbitrária ou não. Mas se você diz que Deus é bom depois de uma análise racional, a sua moral não estará vindo de Deus. Mas se a resposta do cristão for, porque eu conheço Deus e Deus não diria isso, então não se trata de Deus ser bom, é só porque você o conhece. Eu posso conhecer um serial killer que não estupraria uma criança, mas isso não o faria bom, é só algo que ele não faria. Se você acreditar que Deus é bom, independentemente do que ele disser, então está seguindo um critério totalmente arbitrário para a definição do que é bom, desvirtuando o que significa ser bom. Para algo ser moral, tem que respeitar a dignidade das pessoas. Não faz sentido dizer que o desrespeito da dignidade das pessoas por pura loucura, irracionalidade ou o sadismo de um Deus é algo moral. Se isso for amoral, então a moral é ruim. Mas existe também a moralidade secular, que não se submete a essa ditadura moral das religiões. William Lane Craig, um apologeta dos Estados Unidos, afirma que Deus é necessariamente bom. Então, algo é bom porque está conforme a natureza de Deus. Mas isso não resolve o problema. Posso reformular o dilema de Eutífron e perguntar: algo é bom porque está conforme a natureza de Deus? Ou Deus diz que algo é bom porque esse algo é bom? Ou seja, a moralidade continua a depender de Deus, de sua vontade ou de sua natureza, ou a moralidade é algo independente de Deus? Essa reformulação de Craig só muda o foco do problema da vontade para a natureza, mas o problema continua. O Craig só está ignorando a questão, fingindo que está resolvendo o problema. Se a natureza de Deus permitir genocídio e apedrejamento de pessoas, então o genocídio e o apedrejamento serão coisas morais? Craig só acredita que a natureza de Deus é boa, independentemente do que essa natureza se mostre, mas acreditar que algo é bom não torna isso bom. E acreditar que a moral divina é boa, mesmo depois de esse Deus ter ordenado genocídio, apedrejamento de pessoas que trabalham no sábado e de mulheres adúlteras, dentre outras coisas terríveis, só mostra completa falta de empatia do Craig quando a Bíblia entra em jogo, e só mostra a moralidade doentia da maioria dos cristãos quando se fala da Bíblia. E mesmo que Jesus tenha ensinado coisas morais, isso não muda o fato de que os cristãos concordam com essa imoralidade doentia da Bíblia, só com o argumento de que se Deus mandou, então é moral. E Jesus ensinou coisas imorais também. Já fiz um vídeo sobre isso. Se o critério para definir o que é moral ou imoral for Deus falar que é moral, então acarreta esse problema de não podermos questionar a alegação de que genocídio e apedrejar pessoas
que trabalham no sábado são coisas morais. E é isso que muitos cristãos fazem. Justificam atos bárbaros da Bíblia como sendo morais porque Deus diz. Fica claro que essa moral não deveria ser chamada de moral, pois desrespeita a dignidade humana em nome do arbítrio ou natureza de um ser sádico, egocêntrico e louco. Chamar isso de moral é deturpar o que deveria ser moral, que é o respeito à dignidade humana. Se pensar que Deus é inquestionável, veja o meu vídeo sobre isso no canal. Obrigado por assistir, se gostou dê like, compartilhe e se inscreva.